Muito boa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitos já me conhecem, já sabem da vida cristã que eu tenho, do que aconteceu na minha vida, especialmente nos últimos anos, de como Deus trabalhou em minha vida, na vida da minha família, teve misericórdia de mim, perdoou os meus pecados. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para cumprir, na verdade, um mandamento, que é um mandamento que ele é feito a todos os cristãos genuínos e verdadeiros, que é o de anunciar e pregar o Evangelho. Porque eu vejo hoje em dia que muita gente ainda não tem, por mais que hoje em dia a gente tenha tanto acesso à informação, né? Ainda falta essa familiaridade das pessoas com o Evangelho, com a Palavra de Deus. E eu queria começar falando a respeito de uma palavra que eu gosto muito, que ela está lá em Lucas capítulo 7, versículo 1. Ele começa dizendo: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente a quase a morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. Voltando-se para a multidão que o seguia, disse: Eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Aqui é uma das maiores declarações de fé, né? Que a gente pode ver. E de um homem que nem era religioso. Mas o primeiro ponto que eu vejo nessa passagem aqui é que esse centurião, a primeira coisa, se a gente for ver, ele reconheceu quem ele era, né? Eu acho que quando a gente se aproxima de Deus, a gente acaba reconhecendo quem a gente é. Quando ele fala assim, ó, já estava perto de casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Então, assim, a primeira coisa que ele fez foi reconhecer quem ele era e quem Deus era. E isso é uma coisa muito importante se a gente quiser começar a compreender as coisas de Deus, a se aproximar de Deus, a ter uma relação com Jesus. E essa situação ela vem aos poucos. Quando eu me converti, na verdade, uma das primeiras coisas que Deus fez foi me mostrar quem eu era e o quanto eu precisava do amor, da graça e da misericórdia dele, porque todo ser humano ele é um ser pecador e vai ser assim até o final, e a nossa condição moral é uma condição de seres falhos, de seres pobres e pecadores, que necessitamos da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Mas quando Deus revela isso sobre mim, quando eu me converti, ele não foi de uma forma como as pessoas fazem, quando apontam o dedo pra gente ou tentam nos menosprezar ou nos humilhar. Não foi dessa forma.
Ele revelou isso sobre a minha vida de uma forma natural, me mostrando que apesar da minha condição falha, pobre e pecadora, de eu errar muitas vezes, mesmo assim ele me amava e ele estava estendendo a mão para mim naquele momento. Então, a reflexão que eu deixo nesse primeiro ponto, nesse trecho, você já se parou para pensar qual é que é a sua condição moral? Você já se parou para pensar se de fato você não precisa do amor de Cristo, do amor de Jesus? Porque a gente não para pensar nisso, né? Às vezes a gente precisa passar por uma enfermidade ou por alguma situação difícil para a gente buscar a Deus. Mas que isso não seja necessário na sua vida. Que Jesus fale com você nesse momento e que você venha reconhecer que você é falho, pobre, pecador e que necessita da graça de Deus. Outro ponto que eu vejo aqui e que surpreendeu Jesus é que esse homem tinha fé. E ele não era um religioso, ele era um oficial romano, ele não era como os religiosos da época. Ele era uma pessoa que aparentemente ninguém dava nada por ele, porque ele não vivia dentro de uma igreja. E aqui eu não estou falando que você não tem que viver dentro de uma igreja, muito pelo contrário. Quando a gente vai estudando e entendendo a palavra de Deus, a gente vai ver que é extremamente importante a comunhão com os irmãos. Mas esse homem, ele era um oficial, ele demonstrou fé, e uma fé correta, uma fé, como eu acabei de falar, de quem ele era, de quem Deus era e o que Deus podia fazer por ele. Então, quando ele diz, né, não te incomodes, não te perturbes, eu não sou digno nem de te receber na minha casa, apenas diga uma palavra e através da autoridade da tua palavra, assim se sucederá. Então, quantas vezes, né, a gente está dentro de uma igreja, mas não tem fé ainda, não tem uma fé correta, né? E Jesus exortava e exortou até o final os próprios apóstolos, que muitas vezes não acreditavam no que ele era capaz de fazer. E o que Jesus é capaz de fazer, amados? Ele é capaz de fazer tudo. Ele é capaz de fazer tudo novo, de remover qualquer dificuldade da sua vida. Basta que apenas tenhamos fé. Mas será que a gente tem fé mesmo? Será que será que a gente tem uma fé correta? Uma fé na pessoa que pode nos ajudar, que pode nos salvar, que pode nos libertar, que pode nos curar? Então, eu queria deixar essa palavra hoje para que você pare um pouquinho para refletir de qual será que é a sua natureza moral, ou de que forma que Deus te vê. Eu te garanto que Deus te vê muito além dos teus pecados, né? Deus te ama, Deus tem um plano lindo para a sua vida. Basta apenas você reconhecer, entendeu? Basta apenas você buscar, e que você não deixe para a última hora para que isso aconteça, que você venha buscar aquele que está a um passo de distância de você. O pastor da igreja que eu frequento hoje, ele costuma dizer que você dá um passo para Deus e Deus dá 2 passos para você. E eu tenho provado isso na minha própria caminhada cristã. Mas você também precisa fazer a sua parte. E quando é que você vai fazer a sua parte? Quando é que você vai buscar Jesus? Não deixe isso para a última hora, irmãos, porque pode ser tarde, pode não dar tempo, tá? E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que todos desfrutem da graça, do amor e da misericórdia dele. Que o Senhor Jesus Cristo guarde o coração de vocês, a mente de vocês, que essa palavra venha falar aos seus corações, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.